E ao relator e aos demais pares, que apesar da tentativa cultumais e reiterada de se tentar desqualificar essa comissão já conseguiu avanços extraordinários, desde a prisão de eventuais delinquentes, até o fato de que muita coisa que estava encoberta está vindo à luz do dia e é inexorável, ninguém vai nos parar. Nós vamos chegar a um desfecho, mas principalmente nós vamos evitar que no futuro nós possamos repetir problemas como esse. O Partido dos Trabalhadores, senhor presidente, fala como a Vestal, como alguém que estivesse imaculado. 30 anos, 18 anos de PT, mais de 60% desse tempo. É uma desgraça muito grande para o Brasil, mas é um fato, é apenas um fato histórico. 18 anos de Partido dos Trabalhadores. Nesse período, a partir de 2003, nós temos uma gama tão grande de escândalos que eu não vou cansar aqueles que estão nos ouvindo para repeti-los aqui, porque são muitos e variados. A criatividade do PT é extraordinária em cometer crimes. Crimes registrados na história. Eu não preciso repeti-los aqui. Em relação à Previdência, da mesma forma. Eu já tive em várias reuniões aqui a oportunidade de mostrar reportagens sobre problemas que ocorreram com o sistema previdenciário, desde a questão de consignados, seguro-defeso, auxílio-doença. Olha, a criatividade dessa turma é um negócio fantástico. De repente, senhor presidente, nós vemos uma narrativa aparecer aqui contra um governo que depois de 30 anos começa a administração em 18 de janeiro, a primeira medida que é tomada do ponto de vista administrativo é uma medida provisória contra a fraude. Primeira. Silêncio na sala, por favor. Este governo é colocado aqui em xeque como se ele tivesse engendrado uma trama para beneficiar sindicatos e associações de picaretas. É uma narrativa tão inverossímil, tão pouco crível, mas a gente tem que louvar a disciplina, a gente tem que louvar a criatividade, a gente tem que louvar a persistência com que eles querem cravar uma narrativa. Eles passaram 20 sessões, senhor presidente, dizendo que o ovo da serpente, eu queria que a primeira tela ficasse aí, ou seja, o pecado original começa em 2016, desconhecendo 14 anos de história do Partido dos Trabalhadores. E o que é que aconteceu em 2016? Porque eles mudaram. Eles diziam o seguinte, senhor presidente, que começa em 2016, 2017, quando, naquela oportunidade, se permitiu, através deste documento, que as associações que não tinham carta sindical pudessem receber esse recurso do do desconto associativo. Você sabe quem foi beneficiado nessa oportunidade? A Conafé, senhor presidente. Sabe quem foi que assinou esse documento? O senhor Alessandro Antônio Stefanuto, aquele mesmo progressista que veio aqui defender o PT e foi defendido pelos deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores. 2016, aí está o ovo da serpente que eles falaram durante 20 sessões. Passa a próxima. Agora apareceu outra versão, senhor presidente. Olha a escolinha do professor Marinho aqui, por favor, atenção. Eles falam que tem um decreto 10.537 que permitiu que os pensionistas pudessem também contribuir. Você sabe quem foi que pediu isso aí? A CUT, senhor presidente. Foi o beneficiado. O SINTAP da CUT, da Confederação Única, Central Única dos Trabalhadores, ligada ao PT, Partido dos Trabalhadores. É porque eles não leem as letras pequenas, senhor presidente. Eles, de propósito, seletivamente, pinçam alguma coisa para esquecer a outra. Agora, o que é que disse na época o senhor Vigílio? Aquele que chegou aqui e disse, presidenta. Presidenta, ele não falou presidente. Olha, ele demonstrou exatamente de onde ele veio, né? Desde 2006, 2014, não vou rememorar. Pois muito bem, foi esse procurador. Só que ele se reportou a um despacho de aprovação de 2018. Quem foi o beneficiário em 2018? Sindinap. Sabe de quem é o Sindinap, senhor presidente? É aquele sindicato que a gente fala aqui do irmão do Lula, do Frei Chico. Eis o ovo da serpente apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, que beneficia o Partido dos Trabalhadores mais uma vez. Eu quero saber qual vai ser a próxima versão, que é a terceira versão que vai ser colocada aqui nessa comissão. Porque a criatividade do PT, claro que Sidônio está fazendo um esforço extraordinário. Ele senta com a turma, olha aqui, vamos mexer aqui no cérebro, vamos espremer os miolos para ver de que maneira a gente consegue colocar uma situação nova nesse processo. Passa o próximo. Aí eles falam o seguinte, os pensionistas só passaram a arrecadar a partir daí. 2 extratos, senhor presidente. Um da CONTAG, outro da Associação Brasileira de Servidores Públicos, a ABARP, se eu não estou enganado. Nós temos um terceiro, todos mostrando que pensão ou pensionistas já contribuíam antes de 2020. Aliás, desde 2013. Aliás, eu pedi por lá esses documentos. Desde 2013, os pensionistas já contribuem. Ou seja, mais uma falsa narrativa que é colocada aqui pelo Partido dos Trabalhadores. Passa a próxima, por favor. Tudo vai ficar à disposição dos senhores, os senhores compulsarem aqui, espremer os miolos, para ver como é que vocês conseguem inventar a terceira narrativa. Aí vem a questão dos números. Eu acho que pelo menos os números a gente tem que respeitar. Nós começamos o governo
em janeiro de 2019, com 2.778.000 associados que pagavam um desconto associativo. Terminamos com menos 72 mil, 2.706. Isso foram 4 anos, menos 72 mil. O governo que, de forma subsequente, começou a governar, ele termina em abril de 2025 com 7.153.000, mais de 4.460.000 novos associados. Triplicou. E o governo vem aqui dizendo que começou no governo Bolsonaro e que eles combateram. Mentira, grosseira, absolutamente inverossímil. Querem plantar uma narrativa e eles fazem um esforço que a gente tem realmente reconhecer. Parabéns. Como é que se repete com a cara dura uma mentira durante 24 reuniões consecutivas? Parabéns. Vejam as reclamações de 2019, 20, 21 e 22. Isso aqui é público. Média de 50 mil uma pela outra. 2022 está errado, inclusive, é 100 e poucos mil aí, não está errado esse número. Tá? Dobrou realmente. Nesse período aí, nós tivemos 9 entidades descredenciadas. Quantas foram descredenciadas na época do PT? Nenhuma, nem antes, nem depois. Em 2023, quadruplica, porque são 100 mil mais ou menos. Em 2024, aí 15 vezes mais, senhor presidente. 15 vezes mais de reclamação e o governo nada fez. Nada fez. Nós sabemos que só aconteceu alguma coisa porque a justiça determinou o afastamento do senhor Stefanuto, o progressista que veio aqui, tá certo? Que era o presidente do INSS, o procurador, o senhor Vigílio, que agora eles entregaram as férias, porque o PT entendeu que tem que se livrar de alguém, aí já entregou o senhor Vigílio, não, esse é ladrão, é nosso, mas é ladrão. E o senhor André Fidelis, que completa o trio Iraquitã, a turma afinada para roubar o povo brasileiro, incrustada dentro do INSS. Passa a próxima. Eu não vou nem citar para vocês, eu vou me dirigir, deixa aqui na tela, né, porque esse partido que arrota, que está combatendo a corrupção, é o mesmo partido que eu disse aqui na quinta-feira passada, disse na segunda-feira passada, que era retórica, senhor presidente. 34 senadores assinaram o fim do desconto associativo, até agora nenhum do PT. Senhor presidente, o nosso grande problema aqui, e o desafio que está colocado para todos nós, é debelarmos essa situação, resolvermos quem de fato foi beneficiado. Os números vão mostrar, os documentos vão mostrar. E não tenha dúvida, senhor presidente, a legislação que tem que ser proposta aqui, que deve ser, ao fim e ao cabo, o nosso trabalho seminal, é evitar que esse sequestro da renda dos trabalhadores brasileiros continue a servir para se fazer política por sindicatos e associações picaretas, como foi historicamente nos últimos 30 anos. Vamos acabar de uma vez com desconto associativo, como nós acabamos em 2017, o imposto sindical obrigatório. E como temos que acabar, senhor presidente, com a contribuição assistencial compulsória, porque o próprio STF definiu que é garantido o direito à oposição. Senhor presidente, eu tenho muita honra de ter servido a um governo que inicia a sua administração combatendo a fraude. E olho para o governo atual e vejo que é uma conivência com o que está acontecendo. E tentam varrer para debaixo do tapete o que fizeram ou o que deixaram de fazer.